Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre a melatonina e a sua influência nos tratamentos odontológicos. Não só nos tratamentos odontológicos, mas também na cavidade oral como um todo. Eu sou Milka Clay Silva, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista em prótese, sou especialista em pério e sou especialista em fisiologia humana. E me dedico a estudar sobre tecido ósseo. E hoje eu queria falar justamente sobre a influência da melatonina, que é um hormônio que é produzido pelo nosso organismo, mais especificamente pela glândula pineal, e a melatonina, ela tem uma influência muito importante na cavidade oral. E nós, como cirurgiões dentistas, nós temos que fazer uso destas coisas assim que são benéficas ao nosso organismo e que não têm efeitos colaterais. E a melatonina, sim, ela contribui numa série de funções dentro da cavidade oral. Ela atua desde como imunomoduladora, então nós que sabemos que temos várias doenças infecciosas na boca, como as doenças periodontais nos seus diversos níveis, as doenças gengivais, né? Então, ela pode auxiliar desde uma gengivite até uma periodontite avançada. A melatonina, ela atua na doença gengival, primeiro como um controlador das bactérias. Segundo, atuando na inflamação, ela diminui os níveis inflamatórios da doença gengival, diminuindo, ela tem uma ação antioxidante muito poderosa, então ela diminui as espécies reativas de oxigênio que são produzidas durante a inflamação, e com isso ela diminui muitos danos aos tecidos da cavidade oral. E por outro lado também, ela estimula tanto os osteoblastos, que são aquelas células que estimulam o osso, né, a produzir. Então, ela estimula o osteoblasto a produzir células de construção. Ela começa lá atuando nos fibroblastos, que são as fibras, as células que vão produzir o colágeno tipo 1, que é o colágeno mais rico no nosso corpo, que ele tem tanto no osso, que é o colágeno que nós temos mais no osso, e que também ele tem em todos os nossos vasos, nas nossas vísceras, toda a mucosa que cobre as nossas vísceras, todas são compostas por colágeno tipo 1. E a melatonina estimula a produção dos fibroblastos, então, para o nosso osso é extremamente importante. Mas também estimula o nosso osteoblasto, que é a célula principal que produz as principais proteínas ósseas, ela também estimula a produção de algumas proteínas importantes, como a osteoprotegerina, que é a que impede o aumento do rânquio, que é o que vai lá estimular o osteoclasto, que se liga ao rânquio e forma o osteoclasto. Com o aumento da osteoprotegerina, que a melatonina estimula, então há uma diminuição desse aumento de produção de osteoclasto, com isso ela diminui a reabsorção óssea, lógico, quando isso não for importante para o nosso organismo, né? E ela atua também de outras formas locais, tá? Não só porque a doença periodontal, principalmente a partir de 2017, 2018, eles viram que mesmo depois dos tratamentos mecânicos que o dentista faz na cavidade oral, existe ali entre o sulco da gengiva e o dente, naquele espaço que tem entre a gengiva e o dente, ali há uma camada grande de rânquio, que é essa proteína que vai estimular o osteoclasto. Mesmo quando a doença está inativa, ele está ali presente. E a presença da melatonina, ela estimula a produção de osteoprotegerina para que se ligue aquele rânquio e que não estimule a perda óssea, mesmo após um tratamento periodontal já tratado. Então, é muito interessante, assim, a gente saber que nós temos essas coisas à mão, que são relativamente baratas e que fazem parte do nosso organismo e que daqui a um pouquinho a gente pode usar e nós não estamos usando a nosso favor. A melatonina é local em pós-cirúrgicos, até pós-restaurações odontológicas. Hoje a gente sabe que esses materiais que nós usamos, eles têm um fator tóxico bastante importante, as resinas,
né? Elas são tóxicas e principalmente logo após a gente terminar uma restauração, o que acontece é que ela tem uma atividade mais tóxica nesses momentos. Então, o uso de uma melatonina local é muito interessante, ou até uma melatonina sublingual, que demore um tempo maior até que ela tenha a sua diluição na cavidade oral, ela pode ter um fator antioxidante e antitóxico bastante importante, diminuindo e quase anulo a toxicidade da resina naquele momento. Olha que interessante, assim, ó, como tem coisas que estão à nossa disposição e que nós desconhecemos. E em cirurgias, esse trabalho, na verdade, cirúrgico, eu vi em ratos, tá? Eu não vi ainda em humanos, que eles fizeram alguns implantes nos ratos e eles usaram em alguns ratos a melatonina imediata, daí era a melatonina em forma de spray, e um grupo de ratos onde eles não colocaram a melatonina. E o tempo de cicatrização dos ratos, onde foi usada a melatonina local, ele diminuiu a metade em relação ao tempo dos ratos onde não foi usada a melatonina. E os níveis inflamatórios foram muito menores, as reações foram muito menores. Outra coisa que é usado, a melatonina na cavidade oral, que tem tido um sucesso muito legal, é com relação aos micro-organismos, desde fungos como cândida, né? No caso de cândida, está muito interessante, ela diminui muito rápido o ciclo, e para as lesões da cavidade oral que são provocadas, não só pela cândida, mas também pelo herpes e por alguns micro-organismos, e até por lesões, por úlceras provocadas por machucados, o que aconteceu é que o tempo de cicatrização é muito mais rápido. A inflamação local ela é de um nível bem menor, com uma cicatrização mais rápida. Então, a melatonina, ela tem realmente uma importância muito grande na nossa cavidade oral, e não é à toa que as nossas glândulas orais, elas secretam melatonina, que é produzida no nosso organismo, e nas pessoas que têm dificuldade de dormir, porque a melatonina, ela é produzida durante o nosso sono, né? Então, pessoas que dormem pouco ou que têm mais dificuldade, essas pessoas, às vezes, não produzem o suficiente. Então, a suplementação da melatonina é muito bacana, tá? Tem que cuidar com doses, tá? Porque as doses muito altas, às vezes, de melatonina, elas podem ter um efeito contrário. Então, às vezes, as pessoas acham que quanto mais elas ingerirem, maior vai ser o efeito. E não é assim que funciona com a melatonina. Nosso organismo produz muito pouco mesmo, menos de 0,1 miligrama. Então, assim, dependendo do caso, lógico, quando ela é usada de forma oral, ela tem uma absorção em todo o sistema gástrico muito importante. Inclusive para o nosso esôfago, para toda a mucosa digestória, ela tem uma ação muito importante, ela é bastante desoxidante, ela é bastante anti-inflamatória, inclusive ela é muito usada nas esofagites, pessoas que têm inflamação no esôfago, no estômago e até às vezes na garganta. A melatonina, ela tem uma resposta muito boa, diminuindo bastante essa inflamação e a sensibilidade. Então, nestes casos, às vezes, é interessante usar uma dose um pouquinho maior que eu quero de 2, 3 miligramas, daí vai depender do profissional que vai a avaliar a necessidade do quanto precisa ser dado ao paciente. Porém, assim, ó, quando ela é de via oral, a gente dá uma dose um pouquinho maior, porque ela vai ser muito usada, tá? Tanto nos tecidos orais, quanto em esôfago, estômago e inclusive no intestino. Porém, quando ela é usada com objetivo na cavidade oral, o bom é ou fazer de forma spray ou sublingual, mas aquelas sublinguais que demoram um pouquinho mais, que ficam debaixo da língua, porque daí elas têm uma ação na cavidade oral muito interessante. Então, assim, ó, a melatonina, ela tem diversas ações
no nosso organismo, né? Eu estou me referindo mais à cavidade oral, porque o objetivo aqui é por ser dentista e até porque as pessoas acabam desconhecendo, eles sabem o quanto a melatonina melhora a qualidade do sono, porém poucas pessoas sabem dessas questões desoxidantes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras que a melatonina possui. Então, nós como cirurgiões dentistas, nós temos que começar a usar essas coisas a nosso favor. A odontologia é uma profissão onde nós fomos orientados a usar muitas coisas tóxicas, né? E a gente usava o flúor, né, como um coadjuvante para combater a cárie, e realmente teve resultados incríveis, porém a gente viu ao longo do tempo que o flúor é extremamente tóxico, e hoje a gente vê aí uma pandemia de pessoas com problemas de tireoide, com problemas glandulares, onde a gente sabe que o flúor compete com o iodo, e as nossas glândulas precisam muito do iodo e iodeto, então o que acontece é que no uso do flúor, a gente acaba inibindo a função do iodo, porque o flúor é mais eletronegativo, ele está mais acima na tabela periódica. Então, o que acontece é que a gente acaba tendo problemas nessas glândulas, e então existe toda uma geração aí com uma série de problemas de tireoide, principalmente, que talvez seja pelo uso do flúor que a gente usava como sendo uma coisa maravilhosa. Então, hoje nós temos várias opções, nós temos também a vitamina D, mas aqui eu quero falar mais sobre a melatonina, que a melatonina, ela tem essa função, inclusive, como ela é imunomoduladora, ela estimula as bactérias saudáveis e cria um ambiente impróprio. Tem trabalhos mostrando que no período onde é usado mais a melatonina, pessoas que produzem mais melatonina, elas têm menos cáries daquelas pessoas que produzem menos melatonina, né? Então, assim, não foi uma relação direta bactéria e melatonina, mas foi uma relação cárie e melatonina, né? Então, a gente tem que procurar usar essas coisas que estão a nosso favor. Então, era sobre isso que eu queria falar hoje, tá? E espero que quem não saiba, quem não sabia, possa falar com seus profissionais e usar a melatonina. Ela não precisa de receita, tá? Em doses menores a gente consegue comprar, porém é importante vocês assim, ó, não usarem doses muito altas. Isso é bem importante vocês saberem, tá? Em torno de 2, se vai ser comprimido até 3 miligramas, a não ser que tenha realmente pessoas que trabalham turnos da noite, que tem, mas daí sim seria interessante falar com um profissional que entende um pouquinho mais de hormônios, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.